Fala, meus chapuchais, tudo bem com vocês? Central of Love chegou ao fim, foi uma jornada aí de 10 episódios, sendo 2 episódios lançados por semana, cada episódio com até 60 minutos de duração. E hoje eu quero fazer um resumo sobre o que eu achei dessa série BL. Como eu disse, Central of Love teve 10 episódios, a sua estreia aconteceu no dia 10 de julho e os episódios eram lançados 2 vezes por semana, na quarta e na quinta-feira. O BL estava sendo exibido no horário nobre no canal ONI 31 por volta ali das 8h30 da noite. Às 10 horas da noite, o BL era exibido na Netflix da Tailândia e depois disso, o episódio era liberado no canal oficial do YouTube da ONI 31. Central of Love é um BL de fantasia recheado de momentos extremamente emocionais, com algumas pitadinhas de alívio cômico. Não é uma história 100% perfeita, temos alguns furos de roteiro aqui e ali, os efeitos visuais da história também oscilavam um pouco, às vezes eles eram muito bons ali no padrão da Tailândia e às vezes não eram tão bons. E eles começaram a ter uma decaída principalmente nesses episódios finais. Porém, isso não diminui em nada o todo dessa produção. E conhecer um pouco sobre como que está a programação da ONI 31 nesse momento nos faz ter mais certeza ainda de como eles estavam empenhados em fazer uma boa produção e em investir financeiramente para que essa produção fosse bem feita. Atualmente, o canal ONI 31 da Tailândia exibe 15 séries ali na sua grade semanal. Séries essas divididas entre lacornes e sitcoms. E para vocês terem uma ideia, dessas 15 séries que estão sendo exibidas nesse canal no momento, 9 são reprises. E exibir essas reprises nada mais é do que uma maneira de lucrar sem ter que gastar para produzir algo novo. Tá, se 15 séries estão sendo exibidas e 9 são reprises, sobram aí 6 séries que estão sendo exibidas no canal, que estão sendo ali exibidas em tempo real, não são reprises. Que são elas? Club Friday, né? Mais uma edição do Club Friday da Change, O Rebatedor da 3D, 4 Minutes da Beyond Cloud, Sucent Vibes da Star Hunter, Esse Amor Não Tem Feijão Comprido, também da Change, e por último, Central of Love, que é uma produção da ONI 31. Então podemos observar que de conteúdo original de série que está sendo exibido no canal da ONI 31 no momento, 4 são séries BL, sendo que apenas Central of Love entra como um conteúdo 100% original da ONI 31. As outras séries são séries de outras produtoras que fizeram parceria com o canal apenas para exibição. Ou seja, estamos numa época de muitas reprises acontecendo dentro do canal. Boa parte das séries que estão em exibição no momento, que não são reprises, são fruto apenas de parcerias para exibição. E no meio de tudo isso, temos Central of Love, que é a única série que a ONI 31 resolveu investir para produzir. O que é louvável, porque além de ser uma série boys love, é uma série de fantasia. E que ainda tem um pezinho no passado, já que o início da série se passa ali mais de 100 anos no passado. Sabe o que isso quer dizer? Maiores gastos. Tanto com figurinos, já que a história se inicia 100 anos atrás, então temos figurinos de época. A história tem bastante elementos da China, da cultura chinesa, então a gente tem todo um figurino também. Gastos em efeitos visuais, algo que não é sempre que acontece em séries desse nicho, e eles ainda trouxeram alguns atores bastante consolidados para fazer parte dessa trama. Nomes como o Girawat e a Kai Trong-ta, duas atrizes que estão em ascensão na Tailândia nesse momento, que é a Cookie e a Chiang. Ainda trouxeram 2 diretores para dirigir essa trama, 2 diretores que são muito experientes e muito importantes ali dentro da casa, que são o Warawit e o Tonawat. O Warawit sendo ali mais experiente em séries BL e o Tonawat sendo mais experiente em Lacornes. Além disso, trouxeram também 3 roteiristas para poder escrever essa história. Roteiristas experientes que estão trabalhando nessa área desde 1998. Ainda fecharam parceria com a Netflix e com a Gaga Olala para exibição. Ou seja, gente, eles definitivamente colocaram a mão no bolso para poder produzir essa série. Além do empenho financeiro e de produção que deve ser aplaudido, nós também precisamos aplaudir os atores, que também entregaram um trabalho bem feito. Começando, claro, pelos protagonistas, né, o Daoyu e o Offroad, que mostraram uma evolução gigante desde o seu último trabalho. Principalmente o Dao, na minha humilde opinião. Mas ambos mostraram evolução, principalmente nas cenas dramáticas.
มันไม่หายใจแล้วอะ พี่สาวไม่หายใจแล้ว Algo que eu gostei da atuação do Daú. Eu acredito que ele conseguiu trazer toda a natureza de uma pessoa fria, meio amarga, meio rabugenta, mas não apenas fria por ser fria, rabugenta por ser rabugenta. Era um personagem aí que já tinha aí uma longa vida, que está vivendo essa longa vida à espera de um amor perdido e que, enquanto isso, tem que assistir pessoas próximas a ele partir. Um personagem que teve que passar por todo um processo de autodescoberta em relação ao amor, que teve que quebrar os seus próprios preconceitos. Então, eu acho que o Dao conseguiu entregar bem esse personagem. E o Offroad também conseguiu entregar bem o seu personagem, né? Era um personagem mais fácil, mais alegre, mais divertido, mais positivo. Tinha momentos tristes, mas na maior parte do tempo ele é um personagem muito positivo. Então, talvez por isso também, eu acabe achando que o Dao entregou mais na atuação, porque o personagem dele tinha mais detalhes e explorava mais essas emoções e esses traços da personalidade dele. O enredo da trama não é tão complexo, apesar de conter elementos lendários chineses. Ou seja, apesar de ser uma série com elementos fantasiosos, é bem simples de entender e não necessita aí de grandes explicações. Às vezes a história foi tão simples que eu senti aí uma falta de profundidade, no caso, na parte dos vilões. Às vezes parecia que estava ali na história simplesmente porque precisava de um contraponto. Porém, eles conseguiam causar um desconforto quando apareciam em tela. Algo típico de um personagem vilão. Então, tá valendo. As cenas de luta eu achei ok. Se eu tivesse que dar uma nota, daria 7 de 10. Já que o personagem não tinha essa necessidade de demonstrar ser um exímio lutador, e o tempo de preparação para essas cenas foi pouco. A comédia na série não me incomodou, mas teve momentos em que eu achei que foi desnecessária. Tipo, acontecia num time errado. Um exemplo disso ficou muito claro nesse último episódio. Toda uma cena dramática estava sendo construída e de repente aquele drama que a gente estava construindo foi quebrado por um momento ali meio de comédia, que pra mim, sinceramente, aquela cena não tinha necessidade de ter esse tom mais de comédia. Personagens secundários eu acho que entregaram bastante, principalmente os personagens ali que faziam parte da família do Sam, mas quem roubou a cena, na minha opinião, foi a Cookie. Essa atriz tem uma presença de palco e um carisma muito cativante. E eu acho que ela é uma das principais responsáveis de eu aceitar as partes de comédia que tinha na história. O pessoal da fotografia também tá de parabéns. Apesar de termos pouquíssimas locações, elas são muito bem ambientadas e ajudam positivamente na construção de todas as cenas. A gente tem uma enfermaria, uma loja de conveniência, um templo, uma casa antiga, tudo muito bem decorado e meio que passa uma mensagem sobre os nossos personagens principais. Os ambientes onde o Sam aparece são ambientes mais sérios, mais tradicionais, remontando a sua personalidade, né? Esse homem aí de 100 anos com uma personalidade mais séria, com uma mentalidade mais tradicional. Os ambientes do Wii, principalmente sendo a loja, né, colorido, mais alegre, e o hospital, mais frio, mais triste, mostrando exatamente como que é a personalidade, como estão os sentimentos do Wii. Um rapaz alegre, descontraído, batalhador e ao mesmo tempo triste porque a sua avó está doente e ele tem medo de perdê-la. Ou seja, a gente consegue observar que a galera se preocupou com os mínimos detalhes cinematográficos. A gente observa esses cuidados também no figurino dos personagens. Quando o Sam aparece, ele sempre está vestido com uma roupa mais séria, mais tradicional. O Yi sempre com um look mais despojado, mais moderno. E conforme o Sam vai abrindo a sua mente para o Yi, as suas roupas também vão mudando. Então, quando a produção se preocupa com esses detalhes, ela já ganha muitos pontos comigo. Resumindo, cada episódio dessa série deixa ali uma sensação de ansiedade, de curiosidade para saber o que vem a seguir. Mesmo que o que vem a seguir pareça muito óbvio, a gente sente aquela curiosidade de ver aquilo acontecendo na tela. De todos os 10 episódios, para mim, o episódio que foi mais fraco e que teve mais defeitos em questão de produção foi o penúltimo episódio. Eu senti que o negócio ficou meio corrido, ficou meio bagunçado. A questão dos efeitos visuais pesou bastante no penúltimo episódio também. Deu uma pesadinha também no último episódio, mas ok. Mas mesmo com falhas, ainda é um episódio bom. Outra coisa que definitivamente eu não posso deixar de citar nesse vídeo é a trilha sonora desse BL. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a hoste desse BL, que é cantada pelo vocalista do grupo The Parkson, a versão tailandesa, e a versão chinesa é cantada pelo Dao.
É uma música muito bonita, com uma letra muito forte, que retrata ali os sentimentos e os pensamentos do Sam, né, que é o personagem do Dao nessa história. Mas não apenas essa música marcou essa história. Uma outra música foi utilizada no último episódio desse BL, exatamente para marcar os momentos mais tristes desse casal. A música se chama Quantas Temporadas e é uma parceria entre duas bandas tailandesas, a Titans Smith e a Body Slam. A música fala exatamente sobre perca e foi escrita ali num momento muito difícil para os componentes dessa banda. A música foi escrita ali na época do Covid, então o pessoal da banda ficou sem trabalho, logo todo mundo estava sem dinheiro. O vocalista começou a enfrentar quadros de depressão e o seu filho, com apenas alguns meses de idade, foi infectado com Covid e o caso era bem grave. O tecladista da banda também estava passando por momentos bem difíceis. Afinal de contas, a sua mulher, que estava grávida do primeiro filho, acabou tendo um aborto espontâneo. Ou seja, uma música realmente muito triste. Mas é isso, minha gente. Finalizo aqui falando que Central of Love foi um BL muito bom. Super indico para todo mundo assistir. Não é um BL profundo, mas consegue te entregar uma boa história. Ele fala sobre profundidade sem precisar ser profundo. Não achei os episódios chatos, achei que tudo se desenvolve bem organicamente. E se eu tivesse que dar uma nota, eu dou 8 de 10. Ou seja, eu acho que eles entregaram aquilo que eles se propuseram entregar. Foi um investimento que trouxe um retorno positivo para a Uni31. A série finaliza aí no top 10 dos programas mais assistidos dentro do canal. E o canal Uni31 é simplesmente o terceiro canal mais assistido na Tailândia. Então, o terceiro canal mais assistido, a série ficou no top 10 desse terceiro canal mais assistido. Então, isso é um saldo mais do que positivo. Mas é isso, minha gente. Agora é com vocês. Digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa série. Gostaram, não gostaram? Do que não gostaram? Aí é com vocês.